Olá, graça e paz, amados. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para mais uma palavra, para crescermos juntos, sermos edificados juntos na palavra de Deus em Cristo Jesus. Hoje, domingo de Páscoa, apesar das circunstâncias aí, é um momento que nós ficamos felizes e muito felizes, porque nos recordamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E nada mais glorioso, grandioso, poderoso do que sabermos isso, né? Que o nosso Senhor, o nosso amado, ele morreu, mas ele ressuscitou. A tumba está vazia, o Senhor ressuscitou e ele está vivo, né? O nosso Redentor vive. Isso é glorioso, majestoso demais. Então, pegando embalo aí sobre a Páscoa, falando sobre ressurreição, eu quero trazer uma palavra para você hoje. O tema é o Espírito da Ressurreição. Quero meditar contigo em alguns versículos de Romanos capítulo 8, para nós compreendermos, vamos passear aí por esse capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos, seremos edificados porque são palavras poderosas. Eu estava meditando, estudando nesse capítulo e o quanto o Espírito Santo ministrou o meu coração, o quanto eu fui edificada, o quanto eu recebi verdade, graça do Espírito Santo de Deus. Isso é glorioso demais, isso é poderoso demais. Então nós vamos começar lendo ali Romanos. Abra a tua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 11, para nós começarmos. Depois nós vamos voltar um pouquinho, alguns versículos, vamos adiante, vamos passear um pouquinho por esse capítulo que é tão rico e tão poderoso. Então ali no versículo 11 diz assim, ó: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não sei como vocês ficam depois de lerem esse versículo, mas eu paralisei quando eu li. Eu disse assim, meu Deus, parece que tinha sido a primeira vez que eu tinha lido. Já li tantas e tantas vezes, mas de repente gerou algo novo, uma vida gloriosa, uma semente poderosa da palavra foi lançada aqui ao meu coração e eu tenho certeza que frutificará e eu tenho certeza que essa semente também está sendo lançada no seu coração. Olha que glorioso, olha que poderosa essa verdade. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Quando eu li isso, para tudo. O Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você consegue parar para pensar nisso? Excede o nosso entendimento humano limitado, vai além, entra num entendimento espiritual, sobrenatural, que nós só conseguimos receber, compreender no Espírito, pela fé. Você consegue compreender que o mesmo Espírito, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e em você? Que Espírito glorioso é esse? Ah, não sei você, mas tenho vontade de sair correndo, gritando, pulando, dando glória, porque é impossível permanecer a mesma, é impossível eu ficar do mesmo jeito diante dessa verdade. O mesmo Espírito, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e habita em você. É o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito que nos tira da morte e nos traz para a vida, o Espírito que nos tira do fundo do poço, da escuridão, das trevas e nos traz para a luz. Esse Espírito é que habita em mim e em você. Esse mesmo Espírito. Você consegue compreender o poder que existe dentro de nós?
Que tesouro glorioso é esse que habita dentro de nós? Como Paulo falou, nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro tão grandioso, tão maravilhoso, indescritível, que habita dentro de nós. Você consegue compreender isso? Como que nós continuaremos vivendo do mesmo jeito, sabendo disso? Como nós continuaremos reagindo, agindo do mesmo jeito diante dessa verdade? Não tem como. Não tem como. A minha oração é para que essa verdade adentre o mais profundo do teu espírito, do meu espírito, a ponto de dividir nosso espírito da nossa alma, como diz em Hebreus. A palavra é tão poderosa, afiada, a ponto de dividir alma de espírito, sabe? Para a gente conseguir compreender essa verdade no âmago do nosso ser. E essa verdade, ela torne-se realidade para nós. Não fique apenas na teoria, mas que essa verdade torne-se real, fato, genuíno para a nossa vida. É glorioso demais. Agora eu vou voltar um pouquinho a alguns versículos para nós compreendermos a que ponto o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez essa afirmação de que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ele dá vida até mesmo ao seu corpo que é mortal. Então nós vamos ler alguns outros versículos até chegarmos nesse novamente para nós compreendermos que glorioso, que poderosa que essa verdade é. É uma verdade transformadora. Nós não podemos, é impossível continuarmos os mesmos diante dessa verdade. Leia comigo aí Romanos capítulo 8, né? Estamos no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, olha só, lembrando que nós recebemos o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, falando aqui da lei de Moisés, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que verdade poderosa. Então, começando ali, não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação sobre nós? Porque o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, agora nós estamos debaixo de uma nova lei. Não mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei do Espírito de vida. E essa lei do Espírito de vida nos libertou do poder do pecado e da morte. Por que isso aconteceu? Continua ali, a palavra relata que a lei de Moisés, ela foi incapaz, o que aquela lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne. A gente já vai falar a respeito disso, porque essa expressão aí, né, por estar enfraquecida pela carne, por que será, né, que a lei de Moisés não era boa? A palavra diz que a lei era boa, era justa, era santa. Então por que ela estava enfraquecida pela carne? Já vamos falar sobre isso, mas continuando aqui. Então, o que essa lei foi incapaz de fazer por nós, Deus fez. Deus fez. Não partiu de nós mesmos, partiu de Deus. Ele fez. E como ele fez? Entregando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como homem, semelhança de homem, vindo como homem na terra, para que o pecado fosse condenado na carne, ou seja, ele levou
toda a condenação por causa do pecado na sua própria carne, no seu próprio corpo. É glorioso demais. Nós recebemos liberdade, vida, salvação, justificação. Tudo isso proveniente de Deus. Não é proveniente do nosso esforço, não é proveniente do esforço humano, é proveniente de Deus. Foi Deus quem fez tudo isso. Foi Deus quem proporcionou tudo isso para nós. E nós recebemos tudo isso por meio da fé. É ou não é glorioso demais? É ou não é poderoso demais? Então aqui dando uma explicação a respeito daquela expressão ali que eu disse que eu voltaria. Por que a lei estava enfraquecida pela carne? Porque o homem antes de Cristo, antes da ressurreição de Cristo, o homem não tinha o Espírito Santo habitando nele. Claro que Deus se manifestava através dos profetas, o Espírito Santo vinha sobre muitos homens de Deus e eles transmitiam a verdade ao povo e o povo tinha que obedecer. Mas como que o povo ia obedecer se aqueles homens antes da ressurreição de Cristo eram natureza adâmica, descendência de Adão, corrompida, pecadora, sem capacidade nenhuma para obedecer à lei de Deus? É por isso que a lei de Moisés, mesmo sendo santa, justa e boa, não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma. Sabe por quê? Porque o homem não tinha capacidade nenhuma para obedecê-la. O homem por si só, o ser humano por si só, pela sua natureza proveniente de Adão, uma natureza caída, corrompida, pecadora, não tem capacidade alguma de obedecer a Deus, não tem capacidade alguma de viver a vida de Deus. Pelo esforço próprio é impossível. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos está disponível para todo aquele que crê. Não é todo mundo, é para todo aquele que crê. Está disponível uma nova vida, uma nova realidade, uma nova verdade sobre nós. Nós agora não somos mais descendência, para nós que cremos, não somos mais descendência de Adão. A nossa origem mudou. Agora, como uma nova vida, nós temos a nossa origem em quem? Em Cristo Jesus. E se temos a nossa origem em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. É glorioso isso. É glorioso demais. E se está em nós, dentro de nós, a natureza divina, a plenitude de Deus, como está escrito em Colossenses, a plenitude de Deus habita em nós, como nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em vocês, ele dá vida até mesmo ao seu corpo que é mortal. Isso é glorioso demais, amados. Nós temos uma nova realidade sobre a nossa vida. Não somos mais descendência de Adão. Se cremos em Cristo Jesus, se cremos que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, ressuscitou, hoje estamos aí comemorando a Páscoa, lembrando a ressurreição de Cristo. Se cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está à destra de Deus, que Ele voltará, amados, nós temos uma nova realidade para nós, uma nova realidade, uma nova verdade. E nós precisamos assumir a vida da nova criatura. Sabe? Chega de vivermos como se nós ainda fôssemos velha natureza, velha criatura. Hoje, um dia tão especial, um dia que nós lembramos da ressurreição de Cristo, é um dia para nós lembrarmos que nele nós ressuscitamos também. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Leia Romanos capítulo 6.
Amados, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para vivermos uma nova vida. Se é nova, é nova. As coisas antigas ficam para trás e nós assumimos uma nova postura. E é aí que entra algo que precisa estar bem firmado no nosso coração, na nossa mente. Precisa estar bem firmado no nosso coração e na nossa mente que o mesmo Espírito, não é um outro Espírito, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e em você. Você consegue compreender isso? O mesmo Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da ressurreição habita em nós, faz morada em nós, vive em nós, tamanho poder, tamanho tesouro em vasos de barro. Como continuaremos vivendo do mesmo jeito? Não tem como. Não tem como vivermos do mesmo jeito, é impossível. É impossível. Esse Espírito, ele muda todas as coisas. Esse Espírito, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Nós podemos receber vida até mesmo nesse corpo mortal aqui, por meio do Espírito de Cristo, por meio do Espírito da ressurreição que habita em nós. Muitas vezes nós temos sido aprisionados como igreja, como corpo de Cristo, por um espírito de medo, um espírito maligno que nos aprisiona, que vem com 1 milhão de enganos e mentiras. Amados, nós somos livres. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se somos livres da lei do pecado e da morte, por que temos medo? Se somos livres da lei do pecado e da morte, por que vivemos assombrados? Ah, queridos, é tempo de assumirmos essa vida que nós recebemos. É tempo de tomarmos consciência de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim e habita em você. E isso muda todas as coisas. Como continuaremos escravos do pecado, sabendo que o Espírito de vida que nos libertou do domínio do pecado habita em nós? Não tem como, não tem como. Essa consciência faz com que nós nos rendamos ainda mais a Deus, com que nós nos rendamos ainda mais ao domínio, ao governo desse Espírito que é glorioso. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ah, queridos, o meu desejo, eu queria que, assim como o Senhor está ministrando o meu coração, a minha vida nessa hora, o meu desejo, a minha oração é que Ele ministre o seu coração e a sua vida nessa hora, para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos tomar uma nova atitude, sabe, nos posicionarmos de uma maneira diferente. Queridos, nós somos amados por Deus. Ele entregou a vida dele por meio de Jesus Cristo, por amor a nós. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação não foi por merecimento, não foi por esforço próprio, foi Ele quem fez todas as coisas. Nós só nos rendemos e recebemos. É glorioso demais saber que eu e você não merecíamos, mas somos amados. Que eu e você não merecíamos ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu, escolheu que fosse assim. Ele quis, Ele desejou que fosse assim. Para que todo aquele que crê, que nele crê, tenha o direito de se tornar filho de Deus. Amados, não é o nosso esforço. Não são as nossas tentativas, não. É o amor de Deus, é a graça de Deus, é a entrega de Deus. Ele se rendeu. Oh, amados, desculpa porque eu me emociono mesmo, é impossível não se emocionar com uma verdade tão gloriosa como essa. Uma verdade tão poderosa como essa. Chegou o tempo de nós assumirmos o Espírito da ressurreição
o Espírito da ressurreição que habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita em mim e em você. Chegou o tempo de nós assumirmos essa nova vida, vivida por meio desse Espírito, não mais pela mentalidade da carne, da velha natureza. A mentalidade da carne é morte. Se nós lermos aqui, vamos até ler Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, a mentalidade desse Espírito que habita em mim e em você, é vida e paz. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está nos convidando, em que o nosso Pai, o nosso Abba, está nos convidando para assumirmos essa vida que nós temos nele. Para que nós possamos viver por meio desse Espírito glorioso que habita em nós. É por meio dele que podemos e devemos viver uma vida gloriosa, uma vida inexplicável, indescritível. O Senhor anseia que nós vivamos por meio desse Espírito. Amados, é impossível entendermos, compreendermos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. É impossível nós entendermos isso e permanecermos a mesma pessoa, continuarmos do mesmo jeito, rendidos à mesma mentalidade humana, carnal e terrena. É impossível. É impossível. Não tem como. A minha oração mesmo é que o Senhor, o Espírito Santo, glorioso, poderoso, nos convença dessa verdade e que nós possamos vivê-la. Porque quando nós lemos lá no Evangelho de João, ele diz que o Espírito viria e o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. E aí ele explica por que do pecado? Porque eles não creem em mim. Então nós já fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, porque nós já cremos em Cristo Jesus. Teve um tempo da nossa vida que nós vivíamos sem Cristo, longe de Deus. Mas chegou um momento em que eu e você fomos convencidos. Talvez tenha alguém assistindo a essa ministração hoje, está sendo convencido agora pelo Espírito Santo a crer em Cristo Jesus. Está sendo convencido do pecado agora e está começando a crer em Cristo Jesus nessa hora. E muitos, assim como eu, já creem há bastante tempo. Nós já fomos convencidos do pecado, então cremos em Jesus. Mas aí ele continua e ele diz assim, que o Espírito convencerá o mundo do pecado, convencerá da justiça, e daí ele explica por que da justiça. Porque eu vou para o Pai. Amados, é glorioso isso, sabe por quê? Porque isso nos remete que ele foi para o Pai. Mas se ele foi para o Pai, ele enviou o seu Espírito. Esse Espírito que nós acabamos de ler aqui, glorioso, poderoso, para habitar em mim e em você. Para nos tornar justiça de Deus. Para nos tornar embaixadores de Cristo nessa terra. Então o Espírito da verdade convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque Satanás já está condenado. Queridos, nós fomos chamados para uma vida livre, completamente livre. Uma vida nova, completamente nova, governada pelo Espírito de Deus. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que vida gloriosa que é essa? Que poder que existe em nós? Por causa de nós mesmos? Não. Por causa dele, por causa do amor dele, por causa da entrega dele. Porque ele desejou que fosse assim, por causa da vontade dele. É da vontade dele que esse poder habitasse em nós. Não tem como vivermos do mesmo jeito. É impossível
vivermos do mesmo jeito? Como viveremos com medo da falta se sabemos que o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição habita em nós? Como teremos medo das enfermidades, da morte? Não teremos medo, porque o Espírito da vida habita em nós. Catiane, mas muitos crentes, muitos cristãos morrem de enfermidades. Ainda que morramos, estamos vivos. A morte não tem mais domínio sobre nós. Isso precisa estar muito bem firmado no nosso coração. Ainda que morramos, viveremos. Então, por que temermos a morte? Por que temermos a enfermidade? Não temos que temer nada. Por quê? Porque o Espírito de vida habita em nós, o Espírito de amor, o Espírito de poder. Esse Espírito maravilhoso, glorioso, que nos dá vida, que nos torna a expressão de Cristo nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo, a extensão de Cristo aqui nessa terra, porque o Espírito dele habita em nós. Nós somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque o Espírito de Cristo habita em nós. Queridos, isso precisa ficar muito bem firmado no nosso coração. Nesse dia, eu espero realmente que nós tomemos consciência desse Espírito da ressurreição. Ele não apenas ressuscitou a Cristo Jesus, mas ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou também. Fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos com ele para vivermos uma nova vida. E uma nova vida completamente livre, uma nova vida completamente diferente da antiga. Não tem nada a ver com a antiga. Uma vida que agora não é mais governada pelo medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Sabemos que somos amados, então não precisamos temer. Uma vida que agora vive em paz, independente das circunstâncias. Por quê? Porque a própria paz habita em nós. Uma vida que não teme a escassez, que não teme a enfermidade, que não teme a morte, porque nada disso pode nos aprisionar. Somos livres em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus, ainda que as circunstâncias ao nosso redor digam o contrário, ainda que as situações ao nosso redor digam o contrário, nós somos livres e temos absolutamente tudo em Cristo Jesus. Se nós lermos um versículo adiante ali de Romanos 8:32, é glorioso demais, porque ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós temos tudo em Cristo Jesus. Nada nos falta. Se temos Cristo, temos tudo. Precisamos aprender a viver por meio dessa vida, por meio do Espírito da ressurreição que em nós habita. Esse Espírito não olha para as circunstâncias. Esse Espírito não olha ao redor, as situações ao redor, mas ele vive por meio do poder de Deus, da glória de Deus. Queridos, por que será que o apóstolo Paulo, mesmo estando amarrado, preso num tronco, tendo sido chicoteado, estava machucado? Por que mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, ele sentindo dor, por que mesmo assim ele conseguia cantar e louvar ao Senhor? Porque ele tinha entendido isso. Ele tinha entendido. Ele entendeu que ele vivia por meio da vida do Espírito da ressurreição. As circunstâncias não podem nos paralisar. As situações ao redor não podem nos paralisar e nem nos aprisionar. Somos livres, livres, livres para viver por meio da vida de Cristo. A minha oração é que você medite essa semana em Romanos capítulo 8 inteiro, leia ele completo. Permita que o Senhor deixe essas verdades entrarem no teu coração, no mais íntimo do teu coração.
leia, releia, leia de novo, anote, declare essas verdades sobre a sua vida e permita que o Espírito da ressurreição viva por meio de você. Esse é o propósito. Somos representantes legais, somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E o intuito é que expressemos e manifestemos a vida dele. O Espírito da ressurreição habita em mim e em você. E ele dá vida até mesmo ao nosso corpo, que é mortal. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Um grande abraço.